Nós estamos de volta no último bloco do Programação Nacional e ainda dá tempo de você tirar a sua dúvida sobre economia e investimentos, tá bom? E-mail, telefone, redes sociais, participa com a gente. Eu já começo esse bloco também respondendo dúvidas com o orientador financeiro Adilson Bassan. Lembrando que você recebe de presente aí planilha de orçamento e também um livro sobre investimento no mercado financeiro, tá bom? A gente recebe várias dúvidas aqui, tem várias pessoas, a Grace... tem também Amanda perguntando sobre mercado imobiliário, né? Em tempos de crise, como fazer para a gente adquirir um imóvel? Será que o ideal seria ter aplicado um tempo antes na poupança? Eu não sei também se com relação a essas linhas de financiamento que o governo disponibiliza, se de repente os imóveis menores, mais simples, também ficaram mais caros, né? Como é que a gente faz para adquirir um imóvel? Pode ser um bom momento? O que a gente tem para comentar? Dentro da questão do mercado imobiliário, é importante perceber e sempre refletir qual seria o meu objetivo com ele. Vamos dar um objetivo que seria minha casa própria, porque eu não tenho casa ainda, por exemplo, né? O governo tem linhas de crédito muito interessantes e com a queda dos juros que se tem, vale a pena começar a observar. Primeiro, de repente eu estou no aluguel. Se eu estou no aluguel, eu vou buscar realmente um imóvel para mim. Com isso, ao invés de pagar o aluguel, eu vou pagando mensalmente a prestação do meu imóvel. E o que é importante analisar, que nesse momento aí de altas de preço, por exemplo, é importante buscar, de repente, uma casa, um imóvel não tão novo. Ou seja, um imóvel bacana no mercado, por quê? Porque já tem um preço relativamente interessante e não também imóveis com porte tão grande, tão caros. Por quê? Esses imóveis muito grandes aí no mercado, ele tem valores altos, mas ele não tem liquidez. Se depois, amanhã, eu quero migrar para um outro imóvel, eu tenho uma dificuldade maior para vender. E se eu adquirir esse imóvel com um valor muito superior, esse tem o quê? Esse tem uma tendência maior de ter queda no preço no futuro. Agora, aquele imóvel que é um pouco menor, por exemplo, né, um padrão médio que nós temos, ele tem uma tendência de valorizar. E se o meu interesse for, de repente, para a locação, eu quero ganhar renda em cima do imóvel, vale também a regra, esses imóveis com menores valores. Por quê? Porque a rentabilidade, o retorno mensal do aluguel, ele tende a ser muito maior do que se eu compro um imóvel com valor muito superior, o aluguel realmente ele vai ser um pouquinho maior, mas não tende realmente ser de uma rentabilidade também maior. A gente tem mais uma participação do Marcos Wendel. Ele diz o seguinte, sobre a alavancada dos preços no geral, a gente sabe que existem ações para redução desses impactos, mas ele questiona que o governo federal, por que ele não utiliza desses meios, como, por exemplo, fiscalizar e cobrar dos bancos reduções nos juros para ter crescimento real no país? Sim, ele realmente tem um ponto interessante. Realmente cobrar dos bancos. Não somente cobrar dos bancos na pressão da queda de juros, né, como o governo já fez, mas o banco ele tem um poder forte aí, mas o próprio governo se policiar com seus gastos públicos também. Será que o governo também está fazendo a sua parte? Vamos pensar dessa forma, né? Gastando menos? Ou seja, o governo está independente do valor da inflação, o governo também precisa o quê? Se alimentar, precisa se vestir, ele também compra. Então, o governo também tem que pensar nesse aspecto. Mas buscar realmente o chamado spread, a diminuição do spread bancário seria interessante. Por quê? O banco, ele empresta um determinado percentual alto e quando nós investimos dentro da modalidade do mercado bancário, os produtos do banco, ele nos paga uma taxa menor. O ganho está sempre realmente para o banco. A gente recebe aqui mais participações, muita gente agradecendo aí o programa, muita gente falando que olha aqui, tem uma participação da Neide, ela é de Campinas, está dizendo que até o ano passado ela estava realmente cheia de dívidas, só que ela fez um balanço na vida financeira e agora está quase em dia e está tentando poupar de pouco em pouco, mas que está difícil, mas está tentando aí. É o caminho, né? É o caminho, a gente sabe da crise, mas não pode se deixar levar pelo consumismo nessa hora, né, Dilson? Principalmente agora, né? Acho que é hora de guardar um pouquinho. Sim. Na verdade, a gente tem que pensar sempre no nosso sonho. Nós temos ainda o costume muito, né, de se sobrar no final do mês, né, quem está com as contas em dia, se sobrar no final do mês, aí eu guardo. Vou fazer o contrário, vou visualizar meu sonho. Que sonho? O sonho de um carro novo, uma casa nova. Então, eu recebo o meu salário, por exemplo, eu vou poupar 30%. O que me sobrar, eu tenho que sobreviver. E é para aquele que está com uma situação, por exemplo, delicada, está com dívidas, fazer um balanço geral, observar o que eu tenho de dívida e tentar eliminar, negociando, por exemplo, com os credores,
para poder ajustar e poder poupar. Nós temos que poupar. Inclusive, a gente já deu essa dica aqui, Sim. né, Adilson? Sim. E realmente não tem por onde. Seja tempo de inflação ou não, Sim. esse controle a gente tem que se tornar um hábito na vida da gente, né? Senão a gente não cresce, né? Só gastando, não vai crescer. Exato. Uma das grandes dificuldades que nós temos, por exemplo, é colocar no papel tudo que nós gastamos e tentar encontrar em termos percentuais quanto que eu estou gastando de determinado item que representa do meu salário. Isso é importante para quê? Para eu poder fazer um balanço. Olha, eu estou gastando muito neste item e, de repente, tentar reduzir. É importante. A gente recebe uma dúvida que vem do Pará, do João Lourenço. Obrigada pela participação. Ele tem uma dúvida sobre a aplicação em conta corrente, se ela pode ser considerada uma renda variável, levando em consideração as tarifas que o banco desconta. Bom, na verdade, João, a conta corrente não é uma aplicação. Quando eu deixo o dinheiro na conta corrente, por exemplo, eu estou tomando o serviço do banco. Por isso que o banco está fazendo o quê? Está descontando a taxa da nossa conta. E conta corrente não é um investimento. Ele não rende para nós realmente valores. Com relação ao carro, a gente falou da casa, que realmente é o momento em que os imóveis mais populares ficaram mais caros, então a gente, se realmente quiser comprar, tem que economizar. E o carro? Porque a população, né, via de regra, os primeiros grandes passos na vida de uma pessoa é um carro e uma casa. E agora, o sonho do carro está mais longe? Na verdade, a gente tem que analisar o contexto de cada um. Não vamos dizer que o sonho do carro está mais longe, né? Curiosamente, hoje eu passei em frente a um outdoor onde a chamada de uma marca estava dizendo dê 50% de entrada que o restante vou financiar com juros zero. Ou seja, não está tendo tanta venda no mercado de automóveis, né? Ou seja, a venda com que as concessionárias aí queriam. Com isso, se tem alguns paliativos. Fazer o quê? De repente reduzir um pouquinho de preço ou dar vantagens. Não vamos dizer que o sonho do carro está um pouco mais longe, mas nós temos que analisar, será que eu estou precisando comprar o carro? Será que eu estou precisando trocar de carro? Será que esse seria o momento? Né? Eu preciso analisar isso daí. Mas, observando, com aumento de uma forma geral, o preço do carro também ele tende a aumentar. Só que não aumenta somente o preço do carro. Nesse momento? Sim, nesse momento, né? Ele tende a aumentar, lógico. Agora está freando um pouquinho justamente porque o consumidor está se policiando. Mas eu compro o carro, o que está aumentando? O combustível aumentou. Né? Nós temos a alta de combustível. Se os serviços tendem a aumentar e estar altos, por exemplo, o serviço para manter o carro também. Então nós não podemos esquecer, eu comprei o carro, comigo o que está vindo? Está vindo todos os que nós chamamos de despesas acessórias do carro, que é pneu, IPVA, nós temos aí combustível. Então, nós precisamos ficar muito alerta com isso. Pesquisar também, né? Porque às vezes encontra uma oferta interessante, Sim. Um negócio que pode ser bom, se você não está em dívida, tudo isso tem que ser avaliado também, né, Adilson? Sim, tem que ser avaliado com o meu objetivo. Alguns, olha, vou optar por um carro zero, de repente eu consigo um carro seminovo no mercado com valores melhores e que funciona, com certeza. A gente recebe mais uma participação aqui do Reginei Pedro, ele é de Frutal, Minas Gerais. Obrigada pela participação aí dos mineiros no Programação Nacional. Ele está elogiando a programação aqui do Ação Nacional, trazendo assuntos que são necessários para o dia a dia. Obrigada, viu, Reginei? A gente faz programa principalmente para você, que precisa de informação, para todo mundo que acompanha, né, o dia a dia do Brasil, a inflação, os preços, o supermercado. A gente sabe que não é fácil, por isso que a gente procura sempre aqui no Ação Nacional, ajudar da melhor forma possível. Falando ainda em alta, a gente disse da casa, que de repente está mais difícil e para avaliar bem, mas por que teve esse aumento do preço do imóvel, Adilson? Tem como a gente explicar isso? Tem, na verdade, isso acontece por quê? Por uma grande procura. Então, o consumidor, ele teve realmente aí um poder aquisitivo, o governo favorece com taxas de crédito relativamente bem em conta, o consumidor ele vai buscar. Se eu tenho, como nós comentamos já no início, eu tenho uma grande procura, e hoje nós observamos que nós temos uma grande procura e eu não tenho tanta oferta de imóvel no mercado. Isso já vem há alguns tempos. Está estagnado. Está estagnado. Com isso, o preço dos imóveis estão chegando em patamares absurdos. Tá? Esse cenário pode mudar, deve mudar? Existe uma tendência nisso? Uma esperança, pelo menos, para a gente? Olha, o que se observa é que o preço dos imóveis, de uma certa forma, subiram tanto que está praticamente, vamos dizer assim, não vou dizer estagnado, mas está um pouquinho parado. Pode ter uma tendência de volta? Pode sim.
De que forma isso? Se um grande volume, né, de consumidor, por exemplo, não buscar mais imóvel, ou o governo não favorecer com tantas taxas interessantes. O imóvel, de repente, ele pode estar voltando. Mas vale a pena dizer, como a gente comentou, o imóvel que tem um valor substancial, esses imóveis mais encorpados, esse é difícil você ver uma queda dele. O que tende a cair ou subir? Aquilo que é muito mais negociado. Tá? Mas tem esperança, de repente pode ter vamos dizer assim, uma estabilização nos preços dos imóveis. Será que tudo isso tem a ver também com esses grandes eventos que vão ser sediados no Brasil? A gente fala de Copa do Mundo, Copa das Confederações, enfim, grandes eventos podem influenciar nessa hora na economia? Com certeza pode. Você observa, por exemplo, né, que imóveis em lugares onde os eventos são mais, vamos dizer assim, que vai acontecer realmente, os imóveis eles tendem a um aumento geral. E nos grandes centros também vem em cadeia, porque é onde nós temos o fluxo de pessoas. E com certeza, com os eventos que estão acontecendo e vai acontecer, ainda a gente consegue observar que preço ele pode ter o quê? Ainda uma alta. Para aproveitar, inclusive, né, vamos imaginar assim, o comerciante, por exemplo, ou o corretor, ou de uma forma geral, aproveitar os turistas que vêm para cá para consumir nossos produtos. A gente está chegando no final do programa, mas talvez dê para a gente responder rapidinho, Adilson. O Luiz Gustavo, ele participa de Campinas e ele quer saber com relação a novos empreendimentos, para quem quer abrir um novo negócio, se de repente pode ser muito arriscado agora. Bom, primeiramente, se eu vou abrir um novo negócio, né, independente do período, por exemplo, a gente tem risco. Primeiro, se ele quer abrir, ele tem que analisar mercado. Será que o mercado dele é promissor? Né? Ou seja, o que nós chamamos plano de negócio. Vale a pena ele entrar, inclusive, no Sebrae, que tem um modelo fantástico de plano de negócio que vai te auxiliar nessa decisão. E se tiver alguma dúvida em relação até a área dessa atuação, procurar o próprio Sebrae, que ele vai te atender maravilhosamente, te dando orientações. E tem curso, inclusive, no Sebrae, gratuitos para novos empreendedores. É um incentivo realmente. Tá aí uma boa dica. E para você que mandou e-mail, de repente não deu tempo da gente responder, se você quiser, a gente reencaminha para o Adilson. Sim, Adilson claro. sempre respondeu todos os e-mails do pessoal aqui. Quando ele vem, muita gente pergunta e às vezes não dá tempo mesmo. Adilson, eu quero agradecer mais uma vez sua gentileza, sua participação e dizer para vocês que participaram e que enviaram o endereço de e-mail, a gente vai estar encaminhando o livro sobre investimento em mercado financeiro, mais a planilha de orçamento. Obrigada mais uma vez, Adilson. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e como palavra final, né, vamos aí realmente economizar. Saúde, vamos pensar na saúde. Saúde não tem preço, mas tem custo alto, então vamos segurar, né? Muito obrigada, Adilson. Eu que agradeço. Convido você de casa também a acompanhar o Ação Nacional no portal rs21.com.br e também curtir a nossa página no Facebook Ação Nacional. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.